Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Sempre que a gente fala de poesia ou de uma linguagem poética, é muito comum a gente pensar em poemas de amor que falem dos sentimentos dessa maneira, mas a poesia tem muitas faces e pode trazer inclusive temas que vão passar bem longe dessa visão de amor romântico. E é nessa premissa, um tanto quanto sombria, que o Adam Matos traz o seu Alma em Pedaços. Alma em Pedaços, um título então um tanto quanto forte e que já traz um vislumbre pra gente do que a gente vai encontrar ao longo dessas páginas. Vale dizer que o livro físico está disponível para compra no site da editora. Na Amazon você encontra o e-book para aquisição. Inclusive, até o dia 15 de novembro ele está disponível gratuitamente. Então todo mundo pode baixar o seu e-book e tê-lo ali para sempre com você. O livro também está disponível para leitura no Kindle Unlimited. Aqui o Adam Matos vai trazer então uma coletânea de poemas que, como o próprio título do livro diz, vão trazer diferentes perspectivas de uma alma despedaçada. Ele vai abordar temas tanto de cunho social, trazendo inclusive poemas que vão retratar cenas de crimes, como ele também vai trazer uma perspectiva individual, ainda que seja, de um tema comum a uma boa parte da população. E quando eu digo que essa perspectiva individual, é de falando realmente do sofrimento carregado por um indivíduo. Por conta disso, o livro vai trazer também possíveis gatilhos para quem tem problemas com depressão, suicídio e que também é sensível a temáticas como violência, estupro e assim por diante. A antologia vai trazer mais de 100 poemas e todos eles são mais ou menos nessa linha. Então não é o tipo de livro que você vai sentar e ler de uma vez, justamente porque ele vai estar falando de temáticas delicadas, dolorosas, às vezes um tanto quanto pesadas. Eu acho que a poesia de um modo geral, mesmo quando ela não traz temas nesse sentido, ela acaba tendo uma leitura às vezes mais lenta, ainda, que tragam textos curtos, justamente porque ela vai exigir um pouco mais da gente, Existe aqui aquela parte nossa de interpretação, de realmente apreciar as palavras, de ter aquele processo de digerir o que está sendo dito, porque muitas vezes, a gente tem o uso de concisão que vai trazer sentidos que são muito mais amplos. Existe toda uma questão de ritmo, de musicalidade, então poesia é aquele tipo de texto que a gente precisa apreciar com um pouco mais de calma, com um pouco mais de cuidado. E aí, como eu mencionei, quando a gente tem isso associado a temáticas que são tanto quanto delicadas também, fazem com que seja aquela leitura que o ideal é que a gente vai fazendo mais aos poucos, respeitando sempre o nosso próprio ritmo. E por mais que exista essa perspectiva da leitura, que vai aqui para um ar mais sombrio, ainda assim essa também é uma leitura que pode, dependendo dos poemas, trazer conforto para quem tá lendo, porque se você se identificar com as sensações que estão aqui, se identificar com os diferentes eu lírico que aparece, pode existir essa sensação de acolhimento, de identidade, de sentir que às vezes as dores, os pesos que você carrega, não é só você que carrega, existem outras pessoas que fazem isso também. Às vezes essa sensação de que quando não é só com a gente que aquilo acontece, traz uma espécie de conforto, faz com que a gente se sinta menos solitário e sinta que não é exatamente a gente que tem um problema, que aquilo não é algo particular, que não é a gente que é defeituoso, é algo que vai além. E também existe a questão aqui da empatia como um todo, de que você, mesmo que talvez não se identifique com a leitura no sentido de eu nunca passei por isso, eu nunca senti isso, meus sentimentos não chegam a esse ponto, saber que existem outras pessoas que se sentem assim, talvez tornar um pouco mais compreensível esse olhar para o outro, que eu acho que são funções extremamente importantes de uma leitura. E é claro, existe aqui também o aspecto de denúncia num certo sentido, ou de retratar situações complicadas, como eu mencionei, a gente tem poemas aqui de cunho político, de cunho social. E a arte também tem essa função, de retratar algo, de denunciar algo, de colocar a nossa atenção, nos fazer perceber coisas que às vezes estão longe da nossa realidade. No geral, são poemas com uma linguagem bastante coloquial, bastante próxima da gente, ele não faz uso de uma linguagem rebuscada. A métrica dos poemas também, no geral, pelo que eu percebi, são livres, Então aquela divisão das sílabas poéticas que formam o ritmo do poema. Então cada verso vai ter o seu próprio, mas o
Adam, no geral, utiliza um esquema de rimas. Então ele costuma alternar as rimas, né, fazendo com que o primeiro verso rime com o terceiro, o segundo verso rime com o quarto em cada estrofe. Isso ajuda no aspecto da sonoridade do poema e combinado, então, com o fato dele utilizar essa linguagem mais simples, que não é rebuscada e tal, também dá mais fluidez para aquilo que a gente tá lendo, o que eu acho também que é bastante positivo, porque acaba fazendo esse contrabalanceamento, né, com as temáticas que acabam sendo, como eu falei, né, mais pesadas. No geral, foi uma leitura que eu gostei, especialmente, então, porque ele tem esse aspecto bastante sensível. Eu sempre acho muito interessante ler coisas que vão falar da alma humana, no geral, né, e que se dispõe a falar dela com todos os seus aspectos, que nem sempre vão ser bonitos. Todos nós carregamos partes sombrias com a gente, em maior ou menor nível, cada um a seu próprio modo. E aqui a gente tem essa exposição de diferentes formas que esse aspecto sombrio pode ter. É algo também bastante corajoso, até porque tem depoimento do autor falando aqui que em grande parte ele escreveu esse livro enfrentando um momento muito grande de depressão. Então dá pra perceber que são poemas que foram, de certa forma, uma forma de salvação para o próprio autor, mas que a partir do momento que existe a publicação e essa conversa com o leitor, pode servir também de ajuda para quem for ler e se identificar. Conta pra mim se você gosta de poesia, se você tá acostumado a ler, se você ficou curioso. Não esquece de aproveitar e baixar o seu e-book até dia 15 de novembro, porque ele tá gratuito lá na Amazon. Depois disso, ele continua disponível também no Kindle Unlimited. E se você se interessou e preferiu a edição impressa, o link pra editora também tá aqui no box de informações. Gostou desse vídeo? Aproveita, deixa sua curtida que isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Já aproveita, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e me acompanha nas demais redes sociais que a gente tem um contato mais próximo por lá. Beijos a todos e até o próximo vídeo.